No projeto de hoje nós vamos utilizar o Arduino para medir a distância de um objeto. Então nós vamos medir a distância do Arduino até o objeto utilizando a robótica, tá? Para isso nós vamos utilizar um sensor ultrassônico, que é um sensor que vai permitir que a gente consiga medir a distância entre uma superfície, um objeto, e o sensor. Esse sensor ultrassônico vai ser ligado ao Arduino, tá? E ele é muito utilizado na robótica, nas competições de robótica, e tem uma aplicação muito ampla. Esse sensor tem dois pontos, né? O emissor, que é conhecido como trigger. Esse sensor, esse trigger, ele emite uma onda eletromagnética, várias ondas, que na velocidade da luz chegam até o objeto, e ao bater no objeto ele volta para o sensor conhecido como eco. O Arduino então vai emitir um sinal para esse sensor, onde vai ser acionado o trigger vai lançar as ondas eletromagnéticas até o objeto, que vão bater no objeto, e vai rebater essas ondas que vão ser recebidas pelo eco. Aí nós vamos ter a distância medida, lembrando que essa distância deve ser dividida por 2, porque ele calcula a partir dessa distância, ele chega aqui, ele bate no objeto e depois ele volta. Então essa distância deve ser medida, dividida por 2. Esse daqui vai ser a montagem que nós vamos executar na plataforma Tinkercad. É uma montagem bem simples que a gente vai fazer, e aqui está o código. Eu vou montar utilizando o Tinkercad para vocês. Ingressando na plataforma Tinkercad, depois de fazer o login, né, nós vamos entrar aqui em Circuits. Ele vai carregar os circuitos e nós devemos criar um novo circuito. Então, eu vou clicar aqui para criar um novo circuito. Aí, nós vamos colocar e pesquisar o Arduino, né, já apareceu aqui, vamos colocar ele na tela. Vamos pegar uma placa de ensaio, uma protoboard, vamos pegar a pequena, porque o nosso circuito é pequeno, e vamos procurar pelo sensor de ultrassom. Vocês podem ver que tem dois sensores de distância, né? Nós vamos utilizar esse daqui que tem 4 pinos, que é o similar que a gente tem no FabLab. Então vamos pegar ele e vamos encaixar em qualquer local da protoboard. Vamos observar aqui que ele tem 4 pinos de saída, né? O primeiro pino é o VCC. Então, o VCC nós vamos ligar na parte positiva da nossa protoboard. Vamos lembrar que quando a gente fala de positivo, mundialmente a gente utiliza a cor vermelha, né? Aqui na ponta nós temos o solo, né, que é o nosso GND. E o GND nós vamos colocar na parte negativa da protoboard. E quando a gente fala de negativo, nós vamos colocar o fio preto, é padrão mundial, tá? A partir disso, a gente não pode se esquecer de energizar essa protoboard. Então, vamos pegar toda essa carreira aqui, ó, que é positiva, e vamos colocar nos 5 volts do Arduino. Vamos colocar a cor vermelha, padrão, né? E toda essa linha negativa, nós vamos colocar no pino do GND negativo do Arduino. Vamos colocar a cor preta, tá? Feito isso, ainda falta o nosso pino trig e o nosso pino eco. Vamos pegar então aqui o trig, nós vamos puxar um jumper e vamos colocar ele lá no pino número 9 do Arduino. E o pino eco nós vamos pegar
e vamos colocar no 8, tá? Eu poderia escolher qualquer pino desses, né? Mas eu optei por colocar no 9 e no 8. Vou mudar a cor aqui para ficar visualmente melhor para nós, certo? Então essa é a montagem do sensor de ultrassom. E vamos então escrever o código. A gente vem nessa parte aqui, clica em código, vai aparecer blocos, nós vamos abrir texto, continuar, vai aparecer uma programação, a programação mais simples do Arduino, que é a programação de acender LED. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar tudo isso e vamos apagar, para a gente poder colocar a nossa programação. Feito isso, então nós vamos primeiramente definir os dois pinos, o pino trig e o pino eco. Então vamos definir as nossas constantes. Então, jogo da velha, define pino trig, nós colocamos na porta número 9 do Arduino. Vamos fazer a mesma coisa para o pino eco, define pino eco, que foi na 8, certo? A próxima coisa que nós vamos fazer é definir as variáveis, e nós vamos trabalhar com a variável float. O que é essa variável? Essa variável, ela trabalha com números quebrados. Então pode ser que, se você estiver medindo a distância do seu objeto para o sensor ultrassônico, pode ser que essa distância seja de 2 centímetros, que é um número inteiro, ou 2,1 centímetros. Então, para trabalhar com números quebrados, nós vamos utilizar esse comando float. Então, para isso, nós vamos colocar as variáveis de float, distância, né? Não esquecer do ponto e vírgula, e também a variável duração. Lembrando aqui que a gente não pode colocar acento, certo? Feito isso, vamos escrever o nosso void setup. Então vamos dar o comando para o Arduino, void setup. Toda vez que a gente abre um void setup, a gente tem que abrir as chaves. E se a gente abre as chaves, a gente não pode esquecer de fechar elas depois. O que nós vamos falar? Nós vamos falar para o Arduino: Arduino, o meu pino trig é um pino de saída, ou seja, ele vai mandar as ondas eletromagnéticas. E o meu pino eco é por onde nós vamos receber as ondas eletromagnéticas, tá? Então é isso que nós vamos falar para o Arduino agora. Então vamos lá. Pin mode pino trig, que é o meu pino de saída. Então output, e pin mode pino eco é de entrada, input, certo? E aí a gente não vai ter que falar para Arduino assim: Arduino, pode iniciar a comunicação com o Arduino. Então para isso nós vamos falar serial.began a uma velocidade de 9.600, que é padrão do Arduino. Escrevemos o nosso void setup. Não podemos nos esquecer de fechar as chaves. Vamos agora para o nosso void loop, o nosso loop infinito. Então void, void loop. Toda vez que a gente abre um void loop, eu abro as chaves. Eu posso abrir aqui, eu posso dar um enter e abrir embaixo, não tem problema, tá? E nós vamos iniciar então o nosso loop infinito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir que o pino trig, que é o pino que vai emitir as ondas eletromagnéticas, esteja desligado.
porque a gente não tem certeza se ele está ligado ou não. Então, nós vamos desligar ele, certo? Para depois, enfim, ligar. Então, primeiro nós vamos desligar. Então, vamos lá, vamos dar o comando, né? Digital write pino trig low, ou seja, desligado. E eu quero que ele fique desligado por um tempo muito curto, microsegundos. Vocês já trabalharam com delay, né? Mas de microsegundos não, então a gente precisa escrever esse delay microseconds. Eu vou deixar ele desligado por 2 microsegundos, então é muito rápido. E aí sim eu vou ligar o pino trig, então digital write pino trig high. E eu vou deixar ele ligado emitindo as ondas eletromagnéticas por 10 microsegundos. Então, delay microseconds de 10, tá? Então, delay de 10 microsegundos. E aí sim eu vou falar para ele desligar. Então, digital write pino trig low, certo? Então, eu desliguei por 2 microsegundos, liguei por 10 microsegundos e desliguei. A próxima etapa, então, é ligar o outro pino, né? Ligar o pino eco para ele receber as ondas eletromagnéticas, certo? Então, nós vamos pegar a nossa variável duração e vamos escrever isso para o Arduino. Então, vamos lá. Duração é igual a pulse in, que é um comando, tá? Pulse in pino eco high, ou seja, ligado. Pino eco high. Nós ligamos o nosso pino eco para ele receber as ondas eletromagnéticas, certo? Vamos colocar agora a distância, né? Que é outra variável. Como é que a gente calcula a distância física? A gente utiliza a formulinha da velocidade. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. Nós vamos utilizar aqui a velocidade das ondas, né? Que é 0,343. Cuidado para não usar vírgula aqui, porque é ponto, certo? Vezes a duração, que é o nosso tempo. Tudo isso dividido por 2, porque se a gente for lá lembrar, a gente tem as ondas saindo do trigger, batendo no objeto detectado e voltando no eco. Então, essa distância tem que ser dividida por 2, tá? Então, a gente coloca aqui dividido por 2. No final dessa formulinha, eu vou colocar tudo isso dividido por 10 para colocar a distância em centímetros, tá certo? Porque 1 centímetro são 10 milímetros, então eu vou colocar aqui a distância. Não podemos esquecer do nosso ponto e vírgula. Vou deixar tudo isso um delay de 100 milissegundos. E não podemos nos esquecer de fechar as nossas chaves, tá? Então, esse foi o nosso código. Então, eu vou fechar aqui e vou iniciar a simulação. Então, como vocês podem ver, não deu nenhum erro, né, no nosso código, tá? Eu vou parar a simulação aqui um pouco para diminuir o zoom. Eu vou puxar aqui para baixo um pouquinho, tá? Vamos mostrar o código aqui.
Então eu vou clicar aqui, vocês podem ver uma bolinha, né? Puxando a bolinha aqui, ó, vocês podem ver que tá aparecendo a distância. Se eu clicar aqui no monitor serial, vai aparecendo, ó, a distância, tá? Ó, tá? Ok? Então essa foi a nossa montagem. Espero que tenham gostado.